vez. Leia, Sônia e vocês. Sejam bem-vindos. Amanheceu, 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 amanheceu. Foi mais um dia que Deus me deu. Foi mais um dia que Deus me deu. Por isso eu louvo o meu Senhor, por isso eu louvo o seu amor, por isso eu digo e vou dizer que seja feito o que Deus quer, porque Ele sabe o que Ele faz. Deus é ternura, Deus é paz, Deus é perdão, Deus é amor. Louvado seja meu Senhor. Amanheceu, anoiteceu, amanheceu, anoiteceu. Foi mais um dia que Deus me deu. Foi mais um dia que Deus me deu. Por isso eu louvo o meu Senhor, por isso eu louvo o seu amor, por isso eu digo e vou dizer que seja feito o que Deus quer, porque Ele sabe o que Ele faz. Deus é ternura, Deus é paz, Deus é perdão, Deus é amor. Louvado seja meu Senhor. Amanheceu, anoiteceu, amanheceu, anoiteceu. Foi mais um dia que Deus me deu. Foi mais um dia que Deus me deu. E na verdade, amanheceu, anoiteceu, amanheceu, anoiteceu, e vai assim, até o dia que o amor de Deus disser: agora venha ver a face do teu Criador, do teu Senhor. Venha ver a tua mãe no céu, Maria Santíssima. Venha ver o teu Redentor, Jesus Cristo. Pois é, venha ver o Espírito Santo que te encorajou nas caminhadas da vida. Tantos santos, tantas Tantos pessoas santos, até é. que nós conhecemos. É. Sabe por quê? Porque nossa meta é o céu. Nosso foco é a vida eterna. É a vida eterna. É isso que devemos, é por isso que devemos ansiar, desejar no mais profundo do nosso coração. E aí nós estamos aqui desde que nascemos até o dia da nossa Páscoa definitiva. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nos preparando a vida toda. Nos preparando a vida toda e fazer a vontade dele. Fazer a vontade de Deus não é algo assim enfadonho, cansativo, que gere sofrimento. É algo que gera prazer espiritual, elevo da nossa alma, alegria para o coração, porque a gente nunca se sente rendido, ofendido, maltratado, humilhado, quando a gente, exatamente, quando a gente está fazendo aquilo que a gente sabe que agrada a Deus. Veja a história dos santos, de todos os santos que nós podemos imitar, nós temos a quem imitar. Eles sofriam as provações da vida com alegria, felizes porque estavam sendo achados merecedores de sofrer por causa do Senhor. Quando a gente fala, é muito interessante que quando há um desejo ardente no nosso coração de fazer a vontade de Deus, quando chega a dificuldade, a provação, a tristeza, a enfermidade, tudo isso, eles não são capazes de nos derrubar. Porque a gente diz: Senhor, seja feita em mim a tua vontade. O que te peço, Senhor, é que me des força, a tua fortaleza, os dons do teu Espírito Santo, para que eu possa caminhar na tua direção. Não obstante tudo isso que eu estou passando.
Então é a forma de encarar a dificuldade. Há santos que até diziam assim, Senhor, dá-me mais um pouco de provação. Talvez eles Até tivessem gostava, sentido. né? Alguns, e isso não é sadismo. Sádico é aquele que gosta de sofrer, não é? É sádico? É, Masoquista. masoquista. O sádico é o que gosta de ver o sofrimento no outro. O masoquista é aquele que gosta de sofrer, fica se maltratando, né? Mas alguns diziam, Senhor, é muito pouco que eu sofro por ti, diante de tudo que tu podes me dar. São Francisco era um Diante deles. da vida eterna que eu poderei ter junto de ti. Eterna. Não é passageira como passageira essa vida. São Francisco, São Francisco era um santo. deles. Quando ele passava uma dificuldade, um sofrimento, né, por causa do Senhor, ele ficava feliz. Os discípulos também, Estevão, aquele diácono, primeiro mártir, não é? Apóstolo, discípulo de Jesus Cristo, ele, na hora que ele ia morrer, ele estava tão feliz que ele conseguiu enxergar no céu a comitiva celeste a esperá-lo, e ele feliz, porque ia morrer martirizado por Jesus. Por Jesus. Por Jesus. Então, a dificuldade que nós passamos, que você passa, meu irmão, minha irmã, aquela dor, aquela enfermidade que bateu a sua porta, aquela dificuldade nos relacionamentos. Claro, gente, a gente tem que buscar a paz, a harmonia, o entendimento, tudo isso tem que ser buscado. Mas o fato da gente lidar com a nossa cruz, é isso, Leia? Exatamente. Não é? A cruz que a gente carrega, que Leia dizia agora nos bastidores, quando a gente conversava, a cruz a gente já recebe quando nasce. Quando nasce, Né? é. Quando nasce. E é importante nós nos lembrarmos. A porta que abre para a eternidade é estreita. A porta é A estreita. porta é estreita. Há 2000 anos, Jesus nos diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. A porta que nos leva à vida eterna, ao convívio beatífico do Pai, é estreita. Repito, e não é para nos desanimar, é para nos encorajar. É difícil. Porque é difícil a gente evitar as fofocas, é difícil a gente evitar a maledicência de ficar desejando mal para um para outro. É difícil a gente não ter pensamentos, às vezes, libidinosos, sensuais. É difícil a gente não pensar com inveja nas coisas que o outro tem. Há muitas coisas que a gente tem que torcer o coração, domá-lo pela força do Espírito Santo, para que a gente consiga passar nessa porta estreita. Não é fácil o caminho, mas é possível. É possível. O caminho. A gente só precisa ter a consciência de que há em nós a concupiscência da carne. Agora vamos dizer o que é concupiscência. É a tendência que nós temos ao pecado. Né? É uma tendência. A inclinação que a gente tem. Era essa palavra que eu estava procurando. A gente tem uma inclinação para o pecado. Então, se a gente tem essa consciência, a gente vai fazer o quê? Lutar contra o pecado. Acreditando que a dificuldade, que a porta é estreita, que as dificuldades que nós vamos passar, mas a gente está caminhando para Deus. Agora, hoje em dia, Leia, será que todo mundo acredita ainda que a porta continua estreita? Ou se é Continua isso era do há mais passado? de 2000 anos, desde que Jesus falou que entrai pela porta Mateus. estreita, Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Então, olha, leia aí, Leia. E ele, em momento algum, nem a igreja, que é a palavra de Jesus no mundo odierno, no mundo moderno, no mundo atual, a igreja nunca disse, olha, a porta estreita
tinha 70 centímetros, agora foi para 90. Agora está mais fácil. Algumas coisas que eram... Porta estreita significa algumas coisas que eram pecado, agora não são mais. Algumas coisas que um cristão católico que quer chegar ao céu tinham que fazer, hoje não precisa mais. A porta continua estreita, na mesma espessura espiritual. As exigências são as mesmas. Os sacrifícios têm que ser os mesmos. O joelho no chão, a penitência, o domar-me a mim mesmo. Eu vou assim mais perto, Leia, da câmera. Vai. Somente para ler aqui mais uma vez. Olha, Mateus 7:13. Olha, Leia. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos, quer dizer, muita gente é condenada, muita gente busca a condenação. Muita gente busca a condenação. Por quê? Porque está só querer estar no bem bom e que tudo dê certo. Eu não posso ter provação, eu não posso ter enfermidade, eu não posso passar dificuldade, eu não posso ter nada que contrarie aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Isso é muito perigoso, é muito perigoso. Então nós temos que nos pegar aqui no versículo 14, que diz: estreita, porém aperta, é a porta, e apertado o caminho da vida, e olha, lamentavelmente, raros são os que o encontram. Não é que a gente não vai ter, não tem jeito. Nossa. Nasceu, tome a sua cruz. Toma a sua cruz. Toma a sua cruz. O nascimento é seguido, é acompanhado de uma cruz. Então, a porta será sempre estreita. Ainda que você não queira aprovações, elas virão. Agora, se nós vamos enfrentá-las para vencê-las pela oração, pela mortificação, pela vida dos sacramentos, buscar a confissão nos faz mais leves e corajosos para enfrentar as provações. Buscar a Santa Comunhão nos faz mais fortes para vencer as provações. Então, sacramentos, eles são os instrumentos colocados à nossa disposição pela nossa igreja para nos fortificar, nos fortalecer e a gente vencer, então, as dificuldades. Porque, realmente... Já que você falou o 13 daqui, eu vou falar o 14. Diz assim: estreita, porém, estreita é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Vamos fazer de tudo, irmãos, para que nós não nos desviemos do caminho que leva a passar pela porta estreita, porque ela nos levará à salvação. Ela nos levará ao céu, à vida eterna. Amém. Ela nos levará à felicidade plena. É isso? Vamos ficando então por aqui e a gente volta daqui a pouquinho. Retalhos da vida. A porta é estreita, não há como querer torná-la mais larga. Só passando pela porta estreita chegaremos ao depois daqui. Pela porta estreita, de tanto ver a maldade vencer, de tanto ver a injustiça crescer, de tanto ver, existe gente que desanimou. Existe gente que desanimou, mas graças a Deus eu sei que existe um depois daqui, que a vida não é
o chamado, é a missão de cada um de nós. Sua missão, meu irmão, sua missão, minha irmã, seguir e anunciar Jesus. Passando pela porta estreita, sem medo, porque Jesus está conosco. De tanto ver a maldade vencer, de tanto ver a injustiça crescer, de tanto ver. Existe gente que desanimou, existe gente que desanimou, mas graças a Deus eu sei Existe um depois daqui, que a vida não é só isso, começa e termina em ti. a força da tua lei Me segue por onde eu for. eu tenho esse compromisso de anunciar teu Olha como diz essa canção, eu tenho este compromisso de anunciar teu amor. E como é que a gente anuncia o amor de Deus para o mundo? Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa palavra, mas também com o nosso silêncio, com nossa resignação, com nossa fé, com nosso compromisso de viver, de carregar a nossa cruz, não com reclamação, não com, qual é uma palavra com sinônima? queixas, com murmúrios, com lamentações. Ah, eu sou um coitadinho, nada de nos fazermos coitadinhos. Nós somos, pelo batismo, encorajados já pela força do Espírito Santo. Nós recebemos o poder, a bênção, a certeza de se caminharmos com Jesus, chegaremos com Jesus à vida eterna. Você falando de Jesus, eu me lembro da família de Nazaré. Será que houve uma família a sofrer tanto? Jesus, Maria e José, perseguições, deixar tudo na vida, com tudo montado, José com a sua carpintaria e tudo, e ter que fugir com um menino novinho para o Egito, para salvar a família, para salvar o filho. Nascer na estrebaria. Nascer num lugar relegado, né? Nossa Senhora presenciar o martírio do filho. Olha aí, gente, nós temos a quem imitar. E não houve dela cara feia, não houve murmuração, não houve lamentação, não houve um pensamento sequer. Deus é o Pai de Jesus e deixar ele passar por isso e me deixar mãe de Jesus. Não houve. Ela abraçou a cruz. Ela abraçou as provações, porque ela sabia que a cruz era redentora. Ela sabia que o sofrimento de Jesus, desde a sua concepção, ao seu nascimento, a fuga para o Egito, a ter se perdido da caravana aos 12 anos em Jerusalém, ela sabia que isso tudo era para a salvação do mundo. Então, se é para um bem maior, eu preciso dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso ter coragem de carregar a minha cruz. E, aliás, sofrimento também de Jesus. Passar por toda dor que ele passou, que nenhum ser humano passou por dor igual, por amor a nós, e levar até o fim o projeto de salvação, para vencer a morte e conquistar para nós o céu, abrir a porta do céu para nós. Então é preciso resiliência e superação através da graça de Deus. Resiliência é exatamente a arte, a capacidade, a grandeza de superar as provações
pela garra. E a garra que está dentro de nós se chama Espírito Santo de Deus. Ele é a nossa força. Ele é o nosso levantarmos-nos, enxugarmos as lágrimas e prosseguirmos o caminho. Porque se ficarmos só chorando, poderemos atrapalhar a visão do caminho que está pela frente. Mas uma coisa interessante, mãe querida que nos assiste, jovem, criança, nós sabemos quantas crianças que nos assistem, né? E dizem que assistem. Deixa eu fazer aqui um adendozinho, um parênteses. Um abraço para você, viu, João Pedro, lá de Extremóis. Estivas. Da comunidade de Estivas, viu? Gente, João um Pedro, abraço não perde carinhoso esse para programa. toda a comunidade de Estivas, Isso. do fundo do nosso coração. Então, gente, você mamãe, você papai, criança, jovem, idoso, quem estiver nos assistindo, não é querermos ser alguém que está trazendo para você palavras funestas, duras, de sofrimento, mas é bom lembrar, a porta é estreita, só que a segurar a nossa mão está Jesus Cristo, que também passou pela porta estreita. Está Nossa Senhora, que também passou pela porta estreita. Ele conhece. Está São José, conhece. Então, gente, passe. Quem sabe alguma mãe, algum jovem, alguém, um senhor, está agora passando por uma porta estreita. É alguém que está querendo levar você a fazer uma coisa errada. Rapaz, bora fazer, você vai levar 5 conto, é só uma coisinha rápida, é só uma vez. Não faça. Passe dificuldade, passe provação, mas fique com a sua alma em liberdade cristã. A porta é estreita. Gente, o caminho largo é perigoso. Um caminho só de flores, um caminho sem dificuldade alguma, pode ser uma casca de banana tão grande que nos leve à perdição. Me ocorreu agora contar uma história. Você vai me ajudando? Sim. Porque eu conheço essa história, não sei se é muito antiga. Gente, Vamos lá, ver se eu sei. primeiro, todos nós ao nascermos recebemos a bênção de Deus e recebemos uma missão. E toda missão tem suas dificuldades. Vai subir um morro, tem que atravessar um rio, tem que caminhar por lugares pedregosos. Isso é o que a gente chama de cruz, as provações. Todo mundo ao nascer recebe a sua cruz. Aí diz essa história, sim, que um homem pegou a cruz dele, era menino, carregava a cruz, olhava para a cruz de todo mundo, viam as cruzes menores, talvez de outro tipo de madeira, e ele sempre ficava olhando e dizia, engraçada, a minha é tem maior. gente menor. A minha é maior do que a dele, E foi crescendo, 12 anos, 19, até que um dia ele resolveu fazer o quê? Não, ele disse, olha, eu estou vendo ali o pessoal andando com cruz menor, eu vou cortar a minha para ficar mais leve, para eu andar com mais facilidade. E ele cortou um pedaço da cruz. Continuou a vida. E aí estava mais gostosa de ser carregada, né? Ou seja, ele abriu mão de alguns problemas, fingiu que não os tinha e foi embora. E de repente, de novo, ele olha mais gente. Insatisfação faz parte do ser humano. Faz. E a gente tem uma tendência a olhar só para o problema da gente. Ele sempre achava que a dor dele era maior do que a dos outros. Que a cruz dele, a provação dele, o sofrimento dele era maior que o dos outros. Aí ele jogava para o lado, não resolvia, não assumia e continuava a história. E continuava a caminhada, mas as coisas ficavam mal resolvidas. E ele fazia o quê? Cortava mais um pedaço. E assim, durante a vida dele, ele foi cortando um pedacinho da cruz, um pedacinho da cruz, um pedacinho para facilitar. Até que no dia que Deus o chamou, vinde bendito de meu Pai, né? Ele chegou no umbral da vida. Aqui terminava a vida, como se houvesse à sua frente um precipício e do outro lado a vida eterna. E ele via muitas pessoas chegando e jogando a cruz e passando por cima da cruz, porque carregar a cruz, assumir a cruz, é a certeza de que nós chegaremos à luz, ao outro lado. Não podemos abrir mão de carregar a nossa cruz. E ele, quando pegou a cruz e jogou para alcançar o outro lado, ela caiu lá no Ela não foi suficiente para chegar do outro lado e se transformar na ponte que ele precisava
Porque cada pessoa tem sua cruz, cada pessoa tem a sua ponte. A cruz é uma ponte, é uma né? ponte, então a dele caiu. Isso significa o quê? Que ele não conseguiu passar. E outros passaram, né? Então, por exemplo, mãe, você está vendo você está vendo que está havendo um problema, uma situação difícil com seu filho de 18 anos. Mas você fica dizendo, não vou me meter nisso não. Vou conversar, nem vou atrás de saber. Ele que resolva, mas você é mãe também. Diante de Deus você tem responsabilidade, é a cruz. Não vou nada. Ele, se tiver de ser preso, vai ser preso. Se tiver de fugir para São Paulo, foge para São Paulo. Se ficar aqui, você está cortando a sua cruz. Você tinha que chegar e conversar com amor com seu filho para saber o que é que está acontecendo, para você ajudar, não passar panos quentes, mas conversando, se entenderem. Se entendendo. Então, Léa está tocando num ponto aí que eu estava pensando em falar e partilhar também, que é o quê? Como enfrentar o problema? Como ajudar a gente a carregar a nossa cruz? Pela oração, pela participação da Eucaristia na missa. Sozinho não vamos conseguir. Jesus diz diálogo, assim, vem a mim que o teu fardo se tornará leve. Eu ajudo você a carregar a sua cruz. Então é preciso que a gente não fique de braços cruzados dentro de casa, não. Busquemos a oração, a palavra de Deus. Vamos conhecer a história dos santos. Vamos ajudar os outros a carregar a sua cruz. Isso tudo alivia o peso da nossa cruz. Porque a porta é estreita, vai continuar estreita pelos séculos dos séculos. E nós precisamos entender que é por ela que nós chegaremos ao céu. Então vamos suplicar nesses instantes finais do nosso programa hoje. Senhor Deus, dá-me a coragem, dá-me a virtude, o heroísmo de eu juntar, ainda que doa, ainda que eu chore, mas de eu juntar todas as forças do meu coração. E como mãe ou como pai, mas como cristão católico, eu ter a coragem de carregar a minha cruz e passar pela porta estreita. Porque só carregando a cruz e passando pela porta estreita, eu chegarei ao céu. Amém. Um abraço, queridos. E até a semana que vem com mais um Retalhos da vida.